Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do 5º ano. Estou aqui para a nossa última aula desta semana. Hoje nós teremos aula de número 5 da semana 28. Agora, observando o nosso calendário, estamos começando hoje o mês de outubro, isso mesmo. Hoje é dia 1 de outubro de 2021 e estamos iniciando também, olha só, o 4º bimestre. Estamos chegando já na reta final de encerramento do ano letivo. Então, vamos ter muita dedicação. Observando aqui o calendário de outubro, nós vemos alguns dias que serão feriados, certo? Nós temos aqui o dia 12 de outubro, que é o dia da criança. Nós temos o dia 15 de outubro, que é dia do professor. E aqui nós temos o dia 28 de outubro, que está em destaque, porque é o dia do funcionário público, certo? Então, neste dia, serão dias que nós não teremos aula. Mas, principalmente, né, durante agora o início do mês de outubro, nós vamos ter muitas atividades gostosas nas escolas, em comemoração ao mês da criança. Então, aproveitem bastante, certo? Aí, no seu caderno, você pode registrar a data de hoje, dia 1 de outubro de 2021, hoje é sexta-feira. Vamos estar trabalhando as atividades de língua portuguesa que estão no nosso livro Aprender Sempre, nas páginas 28 a 30. Então, é página 28, página 29 e página 30. Na aula de hoje, serão contemplados os descritores D7, D10, D12 e D14. Vou resumir. O descritor 7 fala sobre a habilidade de identificar um conflito dentro de um texto narrativo. O descritor D10 fala sobre identificar o locutor e o interlocutor dentro de um texto, ou seja, quem são, né, as pessoas que dentro do texto se comunicam ou têm um diálogo. É o narrador? Tem personagem? É narrador-personagem? Qual é esse interlocutor? O descritor D12 fala sobre as marcas linguísticas que temos dentro dos textos que são importantes para estabelecer uma relação, ou seja, para que a gente consiga compreender bem aquele texto. E o descritor D14, que nós estamos vendo em quase todas as aulas de língua portuguesa, que é identificar o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações dentro do texto, certo? Então, estamos falando muito sobre os sinais de pontuação. Então, abre aí o seu livro, Aprender Sempre, volume 2, nas páginas 28, 29 e 30. Vamos lá? Aí, na página 28, você vai encontrar este título, aulas 6 e 7. Analisando as formas de escrever as falas dos personagens. Então, na aula passada, nós trabalhamos 2 textos, onde a gente observou sinais de pontuação. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar textos ou partes de texto, onde nós vamos observar o quê? A fala dos personagens. Então, o que vamos aprender? Nesta aula, você irá analisar como são escritos diálogos em 2 lendas diferentes e pensar sobre a forma como eles aparecem no texto, certo? Então, eu tenho aqui 2 trechinhos de 2 lendas diferentes. O primeiro trechinho, aqui no número 1, retome a leitura de um trecho da lenda Como a Noite Apareceu. Então, a lenda que nós vimos na aula passada. Então, o trecho está escrito assim, ó. E aí nós vemos na página 28. Os fâmulos foram-se, e então ele chamou sua mulher para dormir com ele. A filha da cobra grande respondeu-lhe: Ainda não é noite. E o moço disse-lhe: Não há noite, somente há dia. E a moça falou: Meu pai tem noite. Se queres dormir comigo, manda buscá-la lá pelo grande rio. Então, aqui nós vemos as falas de quem, pessoal? Da moça e do moço, certo? Próximo trecho. Agora leia um trecho da lenda Como Nasceu a Primeira Mandioca.
Era uma vez uma índia chamada Aitiolu. Quando o chão começou a ficar coberto de frutinhas de murici, ela se casou com Zati Amaré. Olha aqui, entre parênteses e reticência, significa que eu tenho um texto maior aqui e que não, nesse momento não está aparecendo, certo? Continuando a leitura. Quando os muricis começaram outra vez a cair, numa chuvinha amarela, a Tiolô começou a rir sozinha. Estava esperando uma menininha. Zati Amaré, porém, vivia resmungando. Quer um menino para crescer feito pai, flechar capivara feito pai, pintar o rosto assim de urucum feito pai. Então, aqui é a lenda da mandioca. Os dois textos também foram retirados, ó, do mesmo livro. Tudo bem? Então, aqui no primeiro texto, vamos observar como está a fala dos personagens? Como está aparecendo que a moça falou e o moço falou? Que marcação que nós estamos vendo aqui, ó? Estamos vendo 2 pontos e travessão. E neste segundo trecho, onde nós estamos vendo que alguém está falando, pessoal? Olha aqui embaixo. 2 pontinhos, ó, Zati Amaré, porém, vivia resmungando. 2 pontinhos e eu tenho esse sinalzinho aqui que se chama aspas. As aspas também servem para marcar a fala de alguém dentro de um texto. Tudo bem? Nós já aprendemos sobre isso. Continuando aí na página 28. Questão 3. Sublinhe a fala dos personagens nos 2 trechos acima. Então, voltando aí, ó, nos 2 textos, nós vamos marcar onde estão as falas dos personagens. Quero que você pause agora o seu vídeo e marca aí que eu quero ver se você vai acertar. Se você tiver feito as marcações no seu texto, onde aparecem as falas dos personagens, continue assistindo. Mas se você não fez, pausa esse vídeo agora e faça as marcações, certo? Que a gente vai conferir. Então, no primeiro trecho, onde nós temos as falas? Olha aqui, onde está o travessão, que está marcando a fala. E no segundo texto, onde está a fala? Onde está marcado com aspas, certo? Já marcaram aí? Agora a gente vai responder a número 4. O que você vê de diferente em relação à pontuação? Então, volta aqui no primeiro texto. Como que a gente vê que está marcado os diálogos? Com isso aí, não vou falar. E no segundo texto, como a gente observa que está marcado os diálogos? Observou? Então, vamos ver se a gente responde corretamente. Na primeira lenda, o diálogo entre o índio e sua esposa é marcado com travessões. Já na segunda, as falas do índio Zati Amaré aparecem entre aspas. Essa eu tenho certeza que você acertou. Se você não registrou, pausa o vídeo agora e registre aí no seu livro. Agora, passando para a página 29. As diferentes marcações das falas identificadas na questão anterior mudam o sentido do texto, pessoal? Lá onde nós vimos travessão, 2 pontinhos, e onde nós vimos aspas, mudou alguma coisa no sentido do texto, ou seja, naquilo que o texto quer falar? Se eu usar travessão e 2 pontinhos, ou se eu usar aspas, muda alguma coisa? Não muda nada, porque o travessão e as aspas apenas indicam escolhas diferentes dos autores. Quem escreveu o texto, ou ele pode usar 2 pontinhos e travessão, ou ele pode usar aspas. Das 2 formas, ele consegue mostrar que alguém está falando no texto. Então, é uma escolha de quem escreveu o texto, do autor, certo? Número 6. Quando você está produzindo seu texto, qual sinal de pontuação você costuma usar para sinalizar as falas? E por quê?
No seu texto aí, quando você escreve o seu texto, quando um personagem vai falar, você usa 2 pontos e travessão ou você prefere usar aspas? Que é uma resposta pessoal, porque cada pessoa escreve de uma forma diferente. Assim como as duas lendas, também os diálogos apareceram com sinais diferentes, certo? Então, pausa aí o seu vídeo e responde a questão 5 e a questão 6. Aqui ainda na página 29, nós temos a questão 7. Nós temos aqui 2 trechos que estão destacados. Esse primeiro texto está escrito aqui no título, ó, discurso direto. E o segundo texto, discurso indireto, certo? Então, nós vamos ler. Questão 7. Você conhece os tipos de discurso usado nos textos narrativos? Vamos estudar as diferentes formas de narrar? Leia e observe os exemplos com atenção. Então, nós já falamos bastante nas aulas anteriores sobre discurso direto e discurso indireto, certo? Então, nós vamos ler o primeiro trecho. Ó, o que a gente observa aqui no primeiro trecho? Olha o que está em destaque aqui, ó, que está com uma cor diferente. Alguém, ó, vai falar, 2 pontos, travessão. E nesse segundo trecho, alguém está falando, só que não tem nem travessão, nem 2 pontos. Então, vamos ler aqui. O narrador dá a vez para o personagem falar. Nesse caso, é frequente, então, o emprego da primeira pessoa. Lembram-se que nas aulas anteriores nós falamos sobre isso? Que quando, né, o personagem vai falar o texto, aliás, quando o narrador está falando no texto, ele dá o quê? Um espaço para que o personagem fale. Então, ele introduz a fala. Ó, Maria entrou no quarto gritando. Então, ele disse que a Maria ia falar, ó, 2 pontinhos. Tem uma barata na cozinha. Alguém me ajuda? Olha o que ela disse. Discurso indireto. O narrador reproduz a fala dos personagens em seu discurso, ou seja, ele acrescenta dentro do texto o que o personagem falou, sem colocar nenhuma marcação. E aí, ao invés de escrever em primeira pessoa, eu que estou contando, né? Começa a escrever em terceira pessoa, usando ele ou ela, eles ou elas. Exemplo: Maria entrou no quarto gritando que havia uma barata na cozinha. Está explicando o que a Maria falou. Gritou, né? Ela pediu para alguém a ajudar. Olha esse ela e esse a que estão em destaque. Quem é este ela e este a que está falando aí? Está falando sobre a Maria, certo? Pensando nas considerações acima, é possível afirmar que as falas dos personagens nas atividades 1 e 2 foram escritos em que tipo de discurso? Vocês acham que os textos que nós lemos, né? Os 2 trechos que eram da lenda Como a Noite Apareceu e da lenda Como Nasceu a Primeira Mandioca, estão, volta aqui, em discurso direto ou em discurso indireto? O que vocês acham? As duas, né? As duas lendas foram escritas no discurso direto. Qual a diferença? Uma tinha 2 pontos e travessão e a outra estava entre aspas. Olha lá. Como você sabe disso? Porque as falas são transcritas sem a atuação do narrador, isto é, ele não fala no lugar dos personagens, e sim dá vez para que eles se manifestem, certo? Então, aí na resposta da questão B, tudo bem? Essa resposta, ela está bem no comecinho da página 30. Então, presta atenção para você não deixar de completar o seu livro, certo? Os balõezinhos aqui para lembrar dos diálogos dentro do texto. Que dentro do texto, os diálogos ou vão aparecer entre aspas ou
serão introduzidos por 2 pontos e travessão, certo? E das duas formas, nós temos discurso direto, ok? Pessoal, estamos terminando hoje a nossa semana. Espero que vocês tenham aprendido bastante e que tenham realizado todas as atividades. Se por acaso faltou assistir alguma videoaula, dá uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube, Movimento Aprender Videoaulas, 5º ano, e pesquisa se você perdeu alguma coisa, certo? É muito importante que as suas atividades estejam em dia, tudo bem? Então, quero desejar a vocês um excelente final de semana, viu? Ao lado da sua família. Bom descanso e um grande beijo para vocês, viu? E até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!